4, 3, 2, 1. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui numa programação especial, né, para discutir uma questão que às vezes é esquecida, que é o seguro nas atividades de aventura, né? Porque isso muda completamente, né? Então, o seguro realmente dá segurança, né? É um tipo de experiência que vai evitar que o condutor da atividade de aventura, o professor de atividade de aventura, né, na sua excursão, no seu acampamento, né, na sua aula, ele possa ter amparo jurídico quando ele faz a atividade de aventura. A gente sabe que a atividade de aventura, ao envolver risco, né, o professor deve dominar a técnica, né? Mas ele também sabe que as atividades de aventura, o próprio termo aventura, do latim, o que estar por vir, significa que você, né, ao contrário de um parque de diversão, que supostamente você sabe o looping que vai dar, né, e mesmo assim pode acontecer alguma coisa, é importante ter o seguro. Imagina, então, uma atividade conduzida por um ser humano num ambiente natural, né? Então, devido a essas complexidades, para que o profissional de aventura não seja processado por imperícia, né, por imprudência, por negligência, e também para que a atividade de aventura ela seja uma experiência positiva na vida das pessoas. Nós temos a alegria aqui de ter o Everton e dialogando com ele nessa live, que está também gravada para todos que assistirão de forma assíncrona pelo nosso canal, essa nossa plataforma. Nós vamos discutir a questão do seguro e da sua importância para o profissional da aventura. A professora doutora Ana Paula fará a condução a partir de agora. Muito obrigada, professor Juliano, pela abertura dessa live especial. Eu vou apresentar o nosso convidado, é o Everton Alves, é diretor da Roca Seguros, com sede em Florianópolis, Santa Catarina, montanhista e escalador desde 1994, idealizador do primeiro seguro aventura de use do Brasil, e especialista em direito digital e direito do seguro. Então, a empresa, né, Roca Seguros, está regularmente inscrita na SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, sob o número 2020-65043. Hoje, o objetivo é falar sobre a responsabilidade civil no turismo de aventura. Então, o Everton vai fazer uma apresentação inicial e aí a gente vai abrir para o debate. Eu selecionei algumas perguntas, mas, como eu falei anteriormente, vocês podem usar o chat aqui para poder escrever, perguntar, ou no final levantar a mãozinha aí do aplicativo, também que a gente pode abrir o microfone para as questões, né, que porventura surgir aí após a fala do Everton, tá? Eu vou compartilhar os slides aqui do Everton, só um minutinho. Que aí a gente já inicia. Então, seja bem-vindo, tá, Everton? É um prazer, uma satisfação poder mediar essa live e também bem-vindos a todos e todas que eu ainda não cumprimentei. Obrigado, Juliano. Obrigado, Ana. Juliano, obrigado, Ana, pelo convite, né, e a oportunidade aí de conversar com vocês. Então, a gente vai conversar mesmo, é uma conversa, né, não seria tanto como uma palestra, mas mais como um bate-papo mesmo, e a gente vai conversar sobre seguro, sobre responsabilidade civil, né, no turismo de aventura e esportes na natureza. Então, já agradeço a introdução, né, já foi apresentado, agradeço o Juliano aí pelo convite novamente. Então, acho que a gente pode começar. Então, é importante a gente entender a responsabilidade civil, né, na área do turismo de aventura. Né? Como sabemos, né, a responsabilidade civil é um instituto do nosso direito brasileiro em que todos estamos sujeitos, né, à responsabilidade civil. Né? Tanto no momento que a gente vai no supermercado fazer uma compra, em que por algum motivo eu derrubo uma gôndola do supermercado, né? Então, se eu tive uma culpa nesse sentido, a gente está falando de responsabilidade civil, né? Ou seja, o dever de reparar aquele dano que eu causei. Né? Da mesma forma, dando o exemplo do supermercado, se a gente está
subindo as escadas e por algum motivo eu caio, escorrego, tenho um acidente dentro do supermercado, da mesma forma, né, aquele empreendimento, aquele negócio tem o dever de me indenizar pelo acidente, né? Isso é responsabilidade civil, né? E as pessoas comuns e as empresas respondem de forma diferente, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva, né? Mas só para iniciar, né, em todos os negócios e os profissionais liberais e quem promove atividades de aventura, por exemplo, responde objetivamente, né? Então, responde independe da culpa. Então, esse assunto é que a gente vai explorar um pouquinho aqui nessa conversa. Então, Ana, se puder passar a lâmina, vamos seguir. Então, já fui apresentado, né? Eu sou corretor de seguros, tenho uma empresa de seguros, mas eu vim do mundo, né, do esporte de aventura. Então, eu conheço essas atividades há muito tempo, né? Sou praticante, sou conselheiro da Federação de Montanhismo de Santa Catarina. A gente tem uma participação ativa aqui no estado, né, nas atividades na natureza, né? E ver agora o turismo de aventura, né, passar um novo momento, né? Então a gente percebe muitas pessoas procurando atividades de aventura. Eu acho que vai ser um novo modelo, né, de turismo de entretenimento em que as pessoas irão procurar cada vez mais, né? Acho que todos já perceberam isso, é uma realidade, né? E os estudos que a gente tem feito junto no mercado segurador é que essa tendência ela vai continuar por muitos anos, né? E tende a aumentar. E depende muito da gente, né? Do mercado segurador, dos agentes de turismo, né? Fazer esse momento, né? Se transformar num momento importante, ímpar, ou seja, fazer essa atividade com segurança, né? Realmente contribuir para que esse turismo cresça de forma regular e não, assim, né, de qualquer forma, como acontecia antigamente, né? Então, a gente precisa aproveitar esse momento. Por favor, Ana, vamos adiante. Né, então, a gente tem se falado muito, né, das atividades que compõem o turismo de aventura, né? E aí são diversas, né? A gente tem catalogado mais de 100 atividades diferentes, né? Mas é importante destacar nesse sentido que o turista de aventura, o turista que procura os ambientes naturais, ele não quer só a experiência, né, da aventura, ele quer muito mais, né? Então é muito importante que os destinos turísticos, eles também tenham essa preocupação, né? É importante que se tenha um bom restaurante, uma boa rede hoteleira, entretenimento noturno, então a pessoa procura uma experiência mais completa, né? Então isso é muito importante, né, na qualificação dos destinos turísticos, né? Porque o que é realmente o turismo de aventura, né? Na visão do cliente, né, na visão daquele que pratica, muitas vezes ir num show de uma banda de rock pode ser algo, um turismo de aventura, pode ser algo que ele entenda que tem um risco, né? Então é muito subjetivo, né? E a gente busca agora enquadrar, né, e trazer essas atividades, identificar elas, para que a gente consiga entender o que é turismo de aventura, né? Então, o nosso produto, como seguro, como segurador, percebe-se agora uma mudança, né, nesse enquadramento de atividades, né? Hoje a gente começa a enquadrar também, por exemplo, um casamento, que é um evento, um casamento ao ar livre, por exemplo, pode ser considerado um turismo de aventura. Para quem veio de longe, veio participar de um casamento ao ar livre, pode ser um turismo de aventura. Então, é muito complicado classificar as atividades, né, então a gente precisa estar com a mente aberta nesse momento, né, e entender onde realmente o turismo de aventura vai nos levar, né? A experiência está mudando, né? A gente tem muitos clientes hoje que fazem café da manhã na montanha, almoço na montanha, jantar. Então, assim, vem mudando e a gente precisa acompanhar, né, esse mercado de turismo. Por favor, Ana. Próxima. Então, a gente destacou aqui algumas atividades assim que não eram consideradas esportes de aventura, né? Por exemplo, surf é um turismo de aventura? Depende da percepção do cliente, né? Para ele pode ser realmente uma atividade de aventura, né? E o risco e a percepção do risco para ele pode ser muito diferente, né, de quem já pratica esse esporte há muito tempo.
né? Então, quando eu promovo uma experiência de surf, eu vou levar um grupo de clientes que nunca surfou para fazer uma aula de surf. Isso, na visão do cliente, pode ser uma atividade de risco, né? Tanto quanto a outra, quanto voo livre, por exemplo. Né? Então, essa percepção de quem promove atividades dos destinos turísticos é muito importante. Né? A gente precisa pensar sempre com o olhar do cliente, né? A experiência que o cliente tem naquela atividade pode determinar o risco da atividade, né? A gente tem atividades novas aí que estão crescendo no Brasil, já tem encontros, né, de bushcraft, né, que é técnica de sobrevivência, utilizar os recursos da natureza. Então, essa hoje é uma atividade que a gente faz o seguro dela como uma atividade de aventura, né, uma atividade muito nova no Brasil, né, observação de pássaros, bird watching, né, a princípio, que risco eu tenho observar pássaros, né, depende de quem vai fazer essa atividade, né. Então, como a gente está num ambiente natural, né, que envolvem alguns fatores que a gente não pode controlar, observar pássaros pode ser muito perigoso, né? Então, quem promove esse tipo de atividade precisa ter cuidado, né, e profissionalismo para entender como promover essa atividade com segurança. E aí são diversas outras atividades, né, tradicionais já no mundo da aventura, né, corrida de montanha, mergulho, todas as atividades podem ser entendidas como atividades de aventura. Por favor, Ana. Né, então, nesse sentido, né, que eu sempre falo, né, o risco é uma escolha e não é um destino, né? Então, é importante entender que o cliente ele não procura o risco, né? O risco, muitas vezes, ele é uma escolha, mas no sentido de que ele quer buscar uma emoção, né, uma sensação de risco, né? Eu não conheço ninguém que, eu vou fazer um rafting em São Paulo porque é arriscado, né? Porque eu posso ter um acidente. Não é isso que as pessoas buscam, né? As pessoas buscam um destino seguro em que ela possa ter a emoção daquela atividade, né? Que ela possa sentir a adrenalina, que realmente é o que nos move para o mundo da aventura, mas esse risco, ele não pode ser uma escolha, né? Esse risco deve, claro, ser assumido por quem está promovendo a atividade, né? Então, eu sempre falo, o guia, a agência, quem está promovendo a atividade, deve assumir esse risco no lugar do cliente, né? Sempre. Então, a gente tem que deixar para o cliente, para o turista, somente a experiência, somente aquela sensação de risco, nunca o risco, né? Então, vamos adiante. E aí, agora sim, a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade civil dos operadores turísticos, né? Então, qual é a minha responsabilidade como operador, mesmo como proprietário de um destino turístico, ou de uma cachoeira ainda não explorada, né? Que responsabilidade eu tenho perante a legislação brasileira, né? E aí, nesse sentido, é que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Lembra que eu falei lá no início do supermercado, em que se eu escorregar no supermercado, quem vai me indenizar é o supermercado, independente da culpa, né? Afinal, nenhum funcionário do supermercado me empurrou para eu cair. Simplesmente eu caí dentro do estabelecimento. E ele vai responder independente dessa culpa, né? E aí isso acontece, né, no mundo do turismo e do esporte de aventura, né? A nossa legislação entende que aquele que promove a atividade, ele se equipara a um fornecedor de serviço, né? E o cliente é um consumidor, né? Então, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito claro em relação a isso, né? Ele estabelece que o cliente final, aquele que busca uma experiência, ele é um consumidor, né? E aí todas as regras do CDC e do Código Civil, né, cabem nessa situação, né? Então, a gente fala muito, às vezes, em profissional liberal. Eu levo pessoas para fazer atividades, eu guio trilhas, eu sou um profissional liberal. Não é esse entendimento da legislação, né, do que é um profissional liberal, né? A gente está falando de profissional liberal
são profissionais com profissões regulamentadas. Então, a gente está falando de advogado, engenheiro, médico, né? Esses respondem subjetivamente, ou seja, precisa de comprovação da culpa, né? Então, se um médico comete um erro médico, ele vai ser condenado porque ocorreu o erro médico somente se tiver a culpa, né? Essa culpa precisa ser comprovada. Agora, quando eu não me enquadro nessa situação de profissional liberal, eu sou uma empresa, eu sou um operador turístico, a legislação entende que eu respondo objetivamente. Então, eu vou responder sempre independente da culpa, né? É um pouco difícil de entender isso e de aceitar, né? Já houve algum movimento da nossa legislação para alterar essa questão do turismo, né, em que a responsabilidade poderia ser subjetiva, né, em que aconteceu um acidente, por exemplo, num destino turístico, teria que ser provada a culpa do destino, né, que ele tenha concorrido para aquele acidente, né? Mas, atualmente, a legislação nossa diz que o operador turístico, a agência, o guia, respondem objetivamente, né? Ou seja, independentemente da culpa, tá? E aí a gente está falando da cadeia toda que fez a promoção daquele evento. Então, vai responder objetivamente, solidariamente, o site de reserva, a agência, o destino, o proprietário, todos vão responder por esse dano, né, causado ao terceiro. Afinal de contas, a responsabilidade civil é isso, né? Indenizar o terceiro por um dano decorrente da minha operação. E aí, de novo, eu falo, né, independente da culpa, né? Então, meu turista caiu lá na cachoeira. Eu não tive culpa, ele foi lá, caiu, estava tirando uma selfie, né? Então, em alguns casos, a legislação, né, chama o que a gente fala de responsabilidade exclusiva da vítima, que é uma situação dificilmente comprovada, né? A gente tem muita dificuldade de comprovar uma situação dessa. O meu cliente caiu porque ele estava fazendo uma selfie. Enfim, caiu, foi pela selfie, foi porque não estava sinalizado, foi porque ele escorregou. É muito difícil a comprovação, né, judicial principalmente, dessa situação, né? Então, o que ocorre mesmo, né, no entendimento do judiciário é a responsabilidade aí de quem permitiu, né, ou promoveu essa atividade, né? E aí a gente está falando na forma comercial, né? Então, é quem fez uma cobrança de uma experiência e levou a pessoa até esse local e ocorreu o acidente. No entanto, a gente já tem alguns estudos e alguns julgados já que o judiciário também entende, mesmo que eu não tenha cobrado, eu não tenha um resultado financeiro daquele evento, eu também respondo, né? E aí a gente já viu decisão de proprietários de cachoeiras que foram condenados porque a pessoa se acidentou, embora ele não fosse um destino turístico, ele só tem uma área de natural, né? E ele também foi condenado porque a justiça entende que alguém tem que indenizar, né? Ocorreu um acidente, eu tenho uma responsabilidade social pela minha propriedade, né? E eu deveria, de alguma forma, impedir esse acesso ou sinalizar que existia um risco, né? E nada foi feito. Simplesmente eu tinha uma propriedade e ela estava abandonada e ocorreu o acidente. Quem vai pagar por essa indenização? Né? Não é o Estado, né? O Estado cada vez mais, né, quer responsabilizar alguém por isso. Por isso a legislação é tão dura, né? Alguém vai fazer essa indenização para aquele que sofreu o dano. Essa é a teoria da responsabilidade civil. Tá, vamos adiante um pouquinho. Não sei se está indo muito rápido, Ana, qualquer coisa você me chama aí. Tá tranquilo. Tá, então, é que é um assunto bem, bem extenso, assim, né? A gente precisaria de algum tempo para poder trabalhar mais esse assunto, né? Mas a gente está trazendo aqui uns resumos para poder exemplificar.
Então, como eu falei, né, a responsabilidade do operador turístico é objetiva, né? A gente está falando sempre de uma responsabilidade que independe da culpa, tá? Nesse sentido, é muito grave, né, essa afirmação, né, de que eu vou responder independente da culpa, né? Então, muitos cuidados precisam ser observados, né? Essa operação precisa ser mapeada, né? Eu realmente preciso ter a consciência dos riscos, né, que envolvem a minha atividade, para que eu possa realmente, né, ter isso como um negócio, né? Vou ter um negócio turístico, vou operar o turismo, né? Então, eu preciso realmente de qualificação, preciso saber o que eu estou oferecendo no mercado, né? Porque, efetivamente, a nossa legislação vai te obrigar a fazer uma indenização, né? A gente tem alguns clientes, assim, que dizem, nunca aconteceu nada, né? Eu já estou há 10 anos trabalhando com isso, nunca aconteceu, né? O que a gente pode falar, assim, como segurador, é que estatisticamente vai acontecer, né? A gente tem uma estatística de acidentes, ela vai acontecer com alguém, né? Então, vai ser com aquele que não tomou os cuidados ou que acha que nunca vai acontecer, né? Então, isso daí é algo certo, né? O acidente, ele vai acontecer, o risco existe, o risco, ele é iminente, né? E esconder o risco do cliente aí é a pior atitude, né, que alguém possa ter, né? No momento que eu escondo o risco, estou potencializando, né, a ocorrência de acidentes, né? Porque é muito importante que os meus clientes, os meus turistas, conheçam o risco em que eles estão expostos, né? Isso, a nossa legislação também, ela é muito clara, né? A gente volta lá para o CDC, né? Então, o CDC me diz que se eu promovo uma atividade, eu tenho que informar, né, o meu consumidor final dos riscos daquele meu produto ou serviço, né? Então, no momento em que eu escondo esses riscos, eu estou agindo, né, de uma forma imprudente e, com certeza, eu estarei agravando aquele evento que vai trazer um acidente, um possível acidente, né? Então, vamos um pouquinho mais. Então, só para esclarecer, né, a gente não vai falar aqui de artigo de lei, né, mas é o principal artigo do CDC, né, o artigo 14, que ele fala, então, né, que o fornecedor de serviços, ele responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos, né? Então, aqui está muito bem claro, né, que, independente dessa culpa, né, eu vou responder por omissão, né, por omissão, de não ter informado o meu cliente sobre os riscos, né? Então, é muito grave, e a gente percebe, assim, que quem está nessa área de turismo, né, não conhece a legislação, né, traz isso para um mundo comum, né? Então, não, eu respondo se eu causar um dano a alguém direto, né? Então, se eu empurrar a pessoa, se eu bater com o carro em alguém, se eu atropelar alguém, né? Não funciona assim, né, no fornecimento de serviços, né, nesse nosso mundo de turismo e esportes de aventura, né? E aí muitos me perguntam, mas eu não vejo a obrigatoriedade de contratação, né, de seguro, ou de fazer SGS, Sistema de Gestão de Segurança. A gente não vê uma lei específica sobre isso, porque não precisa, né? A legislação, ela é muito clara em relação a isso, né? Ela afirma que se ocorrer um acidente, quem vai responder é você, né? Então, seria dúbio, né, dizer que eu sou obrigado a fazer um seguro, né, por exemplo, né, porque é uma opção, né, do operador não fazer o seguro, né, não é obrigatório, desde que ele tenha essa consciência de que é ele que vai responder, né? Então, eu sempre falo, você tem uma poupança aí de 100 mil, 200 mil, algo reservado, para que se acontecer um acidente, você vai lá e faz a indenização, tá ótimo, né? Eu acho que você já fez a sua poupança e você está se prevenindo de alguma forma.
né? Mas a gente sabe que na realidade dos negócios no Brasil, né, e do turismo de aventura que está engatinhando ainda, não é a realidade dos operadores turísticos, né? Ninguém tem essa disponibilidade de recurso financeiro para arcar com uma consequência, né, de um acidente, ou mesmo estrutura, né, psicológica para tratar esse assunto num momento tão grave quanto esse, né? Então, é nesse sentido. E aí, vamos passar adiante, então, Ana? Então, a gente colocou aqui uma estrutura que seria, né, mas então o que eu preciso fazer para ter uma operação segura, né, na visão do seguro, na visão da ABNT, das normas, né? Então, a gente tem aqui, né, o principal destaque, né, que são o sistema de gestão de segurança, né? Obviamente, quem pretende ter uma operação turística, destino turístico, agência que promova essas experiências, precisa ter um sistema de gestão de segurança implantado, né? Tudo precisa ser mapeado, né? Os riscos, como eu vou fazer o atendimento do cliente se ocorrer se eu tiver uma ocorrência, né? Então, tudo isso está bem documentado aí na ISO 21101. É muito importante que as pessoas tenham essa iniciativa e percebam que isso é importante, né? Mapear os riscos da sua atividade, né? Porque com tudo isso a gente vai tomando iniciativas no sentido de mitigar os riscos, né? Tudo isso vai permitir que o risco e o acidente ocorra com menos frequência. E, sobretudo, né, a qualificação, né? Então, não vou abrir um destino turístico com uma tirolesa contratando pessoas sem qualificação, né? Obviamente, isso a gente está falando de forma óbvia, né? Mas acontece muito, né? Então, até porque a gente tem carência, né, de formação de pessoas qualificadas nessa área, né? É uma área que a demanda aumentou muito, né? Então, a gente vê muitos profissionais migrando de outras áreas para a área do turismo, né? Então, isso é uma preocupação muito nossa. A gente pretende aí no próximo ano criar um programa de qualificação nosso, inclusive, né, para contribuir um pouco com o turismo de aventura no Brasil, né? A gente tem esse compromisso, né, de contribuir, né, da forma que a gente pode, para que a qualificação, né, seja a principal busca aí, né, dos agentes turísticos. E aí, claro, né, a gente falando agora de seguro, né, não é o objetivo da nossa apresentação falar de seguro, mas ele faz, né, parte desse processo de gestão de riscos, né, e mais especificamente transferência de riscos, né? Então, eu tenho um SGS, eu estou lá, eu me enquadrei dentro da ISO, tenho qualificação, né, tudo isso vai mitigar o risco, mas os acidentes ainda podem ocorrer. E aí eu preciso ter uma retaguarda, né, no sentido de que, se houver um acidente e eu precisar fazer uma indenização, como eu faço para transferir esse risco, né? Então, é o que a gente chama de transferência de riscos, né? Então, eu tenho aqui 3 pilares, né, que são importantes no seguro, voltados para o setor turístico, né, que é o seguro de acidentes pessoais, então, para turismo e esportes de aventura. Então, a gente está falando aqui de um seguro que ele protege diretamente o cliente, o visitante, aquele que busca a experiência, né? Então, ele é um seguro que vai proteger diretamente. Ocorreu um acidente, e aí, independente da culpa do operador, independente da culpa do cliente, ele tem um seguro de acidentes pessoais em que ele vai receber uma indenização, né? Claro, a gente tem algumas situações de exclusão de risco quando a gente fala de esportes que estão normatizados. Por exemplo, escalada, né? Existe uma norma para atividades verticais. Então, quando eu descumpro essas normas, né, eu faço um esporte em que me recomendaram, em norma, usar um capacete, por exemplo, e eu não estou usando o capacete, obviamente eu estou agravando o risco de uma atividade já agravada, né? Então, obviamente, isso pode ter implicação no momento da regulação do sinistro.
né? Mas isso é um detalhe que a gente pode entrar em um outro momento com mais tempo. Né? Um segundo pilar aí, então, no mundo do seguro é o seguro de responsabilidade civil. Né? Então, a gente falou até agora sobre responsabilidade civil, e existe um seguro, né, que é operado aqui pela nossa empresa também, de responsabilidade civil para o operador turístico. Agências, destinos turísticos, proprietários de destinos. Então, esse seguro de responsabilidade civil, diferente do seguro de acidentes pessoais, que vai indenizar diretamente o cliente, esse seguro de responsabilidade civil, então, ele protege a propriedade, o dono da agência, o guia, de uma eventual reclamação feita em relação à sua operação. Então, o meu cliente foi no meu destino turístico, caiu na cachoeira, aí ele vai dizer assim, não, eu só caí aqui porque não tinha uma sinalização, então você tem responsabilidade por isso. Então, eu vou entrar com uma ação judicial contra você. Quando ele faz isso, a gente vai acionar, então, o sinistro do seguro de responsabilidade civil. Então, esse seguro ele faz a proteção completa do acionamento. Pagamento de honorários de advogado, a indenização se houver, faz acordos extrajudiciais, então a seguradora vai tentar fazer um acordo antes disso virar um processo judicial, né, que não é interessante para a propriedade, não é interessante para o seguro, né, então é um seguro, eu falo assim, esse é um seguro principal, né, que qualquer pessoa, todas as pessoas deveriam ter, né. Ele é o mesmo seguro que protege o dentista, que protege o médico, o engenheiro, o advogado, o corretor de imóveis. Então, quem opera turismo precisa ter um seguro de responsabilidade civil, né? Porque a reclamação pode vir de qualquer jeito, tá? Ela vai vir, às vezes pode vir uma calúnia, difamação, tudo isso é coberto por esse seguro. Então, a pessoa pode começar a postar lá no teu site que a tua operação lá tem problema, que não é seguro. Esse seguro também faz essa proteção, tá? Então, é acionada a central de advogados da seguradora, que vai fazer, então, o contato com o cliente e vai buscar entender o que ele busca, né, com aquela informação, e vai fazer um acordo extrajudicial para que isso não vire um processo. Né? Então, é um seguro que tem diversas coberturas, a gente poderia falar horas sobre ele, e ele é muito pouco conhecido também no mercado segurador, né? Porque a gente sempre fala em seguro de médico, dentista, e esquece, né, as pessoas esquecem que o turismo e o turismo de aventura também tem um seguro próprio para ele, né, e ele é fundamental, assim. Né, o terceiro pilar, então, a gente fala do seguro de acidentes pessoais para transporte de pessoas. Então, desses dois seguros aqui que eu falei antes, acidentes pessoais e responsabilidade civil, esse é o único que é obrigatório por lei. Né, então, existe uma lei que fala que quem transporta pessoas, né, comercialmente ou a lazer, ou como for, deve contratar um seguro de acidentes pessoais para os passageiros. Né? Então, esse é um ponto muito importante, né, porque muitas agências me perguntam, eu quero fazer um seguro para enquanto as pessoas estão sendo transportadas lá para o meu destino. Esse seguro é obrigatório. Então, quando eu contrato um transportador de pessoas, digamos assim, obrigatoriamente ele tem que ter esse seguro, tá? Mas só que no Brasil, né, a gente sabe que não existe fiscalização, né, para o cumprimento desse tipo de lei. Então, esse é um outro ponto que a qualificação dos guias e dos destinos é importante para que eles entendam isso, né? Eu vou contratar um prestador de serviço para fazer o transporte dos meus passageiros, eu preciso exigir dele o seguro de acidentes pessoais. Esse seguro é responsabilidade do transportador, não é de quem contrata o serviço. No entanto, voltando na responsabilidade civil, se eu contrato uma empresa que não tem esse seguro obrigatório por lei, solidariamente eu respondo junto com ele. Então, aconteceu um acidente na van que veio trazer os meus clientes, e eu contratei esse serviço, não verifiquei se tinha seguro, e ocorreu um acidente, eu respondo solidariamente com o dono do transporte. Né? Então, há um risco que eu estou assumindo
simplesmente por não ter sido diligente, né, e não ter verificado se aquele transportador realmente tinha condição, se tinha um seguro mínimo, né, de transporte de pessoas. Tá? Então, essa é a base, assim, né, que a gente entende como uma operação segura. Tudo isso daqui vai evitar o acidente? Não. Né? O acidente, com certeza, ele ocorre nas operações mais seguras que a gente tem no Brasil, né? São vários exemplos, e eles sempre vão ocorrer. Né? Então, é importante que a gente consiga ter o máximo, né, de proteção possível, né, e de precaução, para evitar o acidente, né? E o acidente, como eu falo, ele nunca é bom para ninguém, né? Ah, eu tenho seguro, não preciso me preocupar. Embora eu tenha um seguro, né, a minha imagem como operador, como destino, ela fica, né, um pouco manchada e arranhada, né, e isso não é bom, né? Então, a gente sempre tem que buscar evitar o acidente, né, ao máximo, a todo custo. Então, vamos passar um pouquinho. Ana, como que a gente está de tempo? Então, a gente precisava dar uma acelerada por conta das perguntas, né? Não, tá bom. Então, só vou falar um pouquinho, então. Apesar que muitas já foram respondidas até aqui da listagem, mas eu vou Tá bom. fazer mais algumas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o turismo de aventura na visão do mercado segurador, né? Então, é importante como que o mercado segurador vê esse mercado de turismo, né? O mercado segurador, ele está um pouco ainda receioso, né, em relação a esse mercado de turismo, né, que cresceu, assim, de forma exponencial, né, aí movido até pelo pós-pandemia, né, e o mercado segurador, ele ainda não estava preparado para esse público, né, ou não vê esse público ainda como um público potencial. Por quê? Porque não temos no Brasil estatísticas, né, como a gente tem no exterior. Né? No exterior, se a gente buscar nos Estados Unidos informações sobre um determinado esporte, a gente vai encontrar informações da quantidade de praticantes, quantidade de acidentes, regionalizado, né? Então a gente tem muita informação para que o seguro possa ser, digamos assim, precificado, né? O seguro é calculado dessa forma, né? É algo estatístico, né, e matemático. Então, quando a gente não tem números, as seguradoras, né, tendem a não participar desse mercado, né, simplesmente por não conhecer o mercado e também por falta de especialistas, né, na área de cálculo do seguro. Né. Quando eu vou fazer um cálculo, quanto custa um seguro de turismo equestre? Quanto vai me custar por pessoa eu fazer esse seguro? Eu preciso saber a quantidade de praticantes, a quantidade de acidentes, para poder ter esse número. Eu não tenho. Né? Então, são poucos especialistas no mercado. A gente tem uma operação aqui que ficou muitos anos, né, estudando as atividades, né, para poder ter números suficientes para poder precificar. Então, eu vou dar um exemplo, né, a gente trabalha com seguro de passeio de jet ski. Né, esse seguro a gente demorou quase 2 anos para poder ter ele precificado e aceito, né, no mercado segurador, porque a gente não tem números, né, não sabe nem a quantidade de jet ski no Brasil, então é um pouco complicado. Então, o mercado segurador, claro, vai começar a se voltar também para essa área, né, em função do volume que vem aparecendo, né, mas no momento a gente tem poucas operações de seguro ainda, né, buscando esse tipo de mercado. A gente fala hoje em 120 seguradoras, mais ou menos, no Brasil, e no máximo 4 seguradoras têm algum tipo de produto específico para turismo de aventura. É muito pouco, a gente precisa crescer muito, né, e isso eu acho que o setor ficando regulamentado, crescendo de forma mais ordenada e profissional, consequentemente vai atrair também, né, novos players aí no mercado, que vão dar mais suporte para essas atividades. Então, vamos adiante. Então, aqui só para encerrar, né, só uma reflexão, né, que serve para muita coisa, né, então, alguns riscos a gente jamais pode correr, né, obviamente, né, então é o que a gente vem falando até agora. Alguns riscos eu não posso e não devo, né, correr, então eu devo fazer isso
usando todas as técnicas e conhecimento que eu tenha para poder evitar o risco, né? E o que eu não consigo, eu transfiro. E alguns riscos eu nunca vou conseguir transferir, né? Que é o risco do meu próprio negócio e o risco de viver, né? Então, a gente não pode, isso a gente não pode deixar de correr. Tá? Então, Ana, só encerrando então, né? Agradeço, né, a oportunidade. Espero estar com vocês aí em um outro momento presencial, né? Que a gente acho que consegue interagir bem melhor. Mas, né, permaneça à disposição e aí a gente pode abrir aí para perguntas, se alguém quiser desenvolver um pouco mais. Sim, eu já vou parar a apresentação aqui para a gente iniciar a nossa conversa final. Agradeço, né, ao Everton, muitas informações relevantes. Aqui eu tô com um monte de celular ligado, enfim, pessoal conversando nos bastidores, fazendo perguntas também em outras fontes, por isso que eu estou para lá e para cá olhando, mas com certeza foram informações assim importantes. Eu acho que muita gente aprendeu um pouco mais sobre seguro, até eu que não conhecia de todos esses tipos, né, de seguro. Então foi realmente muito importante essa fala do Everton hoje. Para quem não sabe, a Roca Seguros, ela está assegurando aqui os participantes do evento presencial em Maringá, que é o Congresso Brasileiro de Atividade de Aventura. Então, todos os participantes do presencial, né? A gente teve essa parceria com o Everton e junto à Roca Seguros, para que esses participantes, então, fossem assegurados. Então, mais uma vez, agradeço, né, antecipadamente ao Everton pela parceria. Com certeza, a gente precisa ter o Everton em outros eventos, né, do CBA, então já fica o convite aqui para participação em outros eventos. Teve muitas perguntas aqui, mas assim, uma que eu vou iniciar aqui é em relação à obrigatoriedade, né? Como que vê essa questão da obrigatoriedade? Se para alguma modalidade dentro desse turismo de aventura ou das atividades de aventura, elas são realmente o seguro é obrigatório, né? Como que é essa questão? E aí depois, né, tem outras. Então eu já vou tentar fazer um bloco aqui para a gente poder agilizar o tempo, mesmo que a gente começou com um pouquinho de atraso. A gente gostaria de atender, né, e tentar responder ao máximo essas questões. Vamos lá. A professora Gisele, também, Maria Schwartz, perguntou se há uma diferença nas cláusulas do seguro oferecido para indivíduos que recorrem a empresas de turismo, de aventura no lazer, e para atletas individuais. Então, se tem essa diferença em relação às cláusulas, né, que competem em atividades extremas, né, por exemplo, em ambientes hostis, selva, e tudo mais, se existe essa diferenciação. Tem uma outra que a Cibele fez, que tem muita relação até, né? Se existe diferenças, né, de valores, né, em relação à atividade em si. Então, e aí o Everton falou um pouquinho sobre isso, que é muito difícil, né, estatisticamente, você levantar esses valores, né? Acho que ele já adiantou um pouco essa resposta, mas ele poderia até estender um pouco mais. E aí ela pergunta um monte de coisa, né? O que cobre esses seguros, enfim. Fique à vontade para responder esse primeiro bloco. Certo. Eu vou falar um pouco em relação à nossa operação, né? Não posso falar em relação às outras. Mas o seguro nosso, a gente tem proteção para 84 atividades diferentes, né? E aí, praticamente todas as atividades de aventura e todo tipo de evento, né? E a gente fez o que a gente chama de prêmio, né? O valor do seguro nivelado, né? Um prêmio nivelado em que a gente analisou todas as atividades, né? Precificou elas diferentemente, né? Mas não poderia ter no mercado 84 preços diferentes, né? Digamos assim, seria algo difícil de operacionalizar, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um prêmio nivelado, em que como se fosse uma média, né? Então, uma atividade que custaria, por exemplo, sei lá, R$10 por dia, uma custa R$1, a gente fez uma média desses valores para atender todas as atividades, né? As mais agravadas e as mais simples, de forma igual. Então, a gente tem um valor único, né, para cada tipo de atividade, para todas as atividades.
O que muda é a cobertura, né? Então, eu posso escolher uma cobertura maior ou menor, e aí sim eu vou ter valores diferentes, né? Mas a gente não tem diferença para quem vai fazer uma trilha ou vou fazer uma atividade de alta montanha, por exemplo, né? É o mesmo valor, né? Porque no mundo do seguro existe o princípio do mutualismo, né? Onde uma massa grande de segurados, né, contribui para que todos fiquem seguros. Então, o que acaba é que todas essas atividades somadas acabam criando esse mutualismo, em que a gente consegue segurar uma atividade mais agravada, por exemplo, que se fosse segurar somente ela, não seria possível fazer, né? Porque o valor seria muito alto, né? Então, nesse sentido em que a gente fala que a gente tem esse valor nivelado de seguro, né? E o que cobre o seguro de acidentes pessoais, né? Aí, de forma geral, em todas as seguradoras, são as mesmas coberturas, né? Que é morte acidental, invalidez permanente, parcial ou total por acidente, e despesas médicas, hospitalares e despesas com medicamentos. Então, sempre causa acidental, né? A gente está falando sempre de causa acidental. E aí a gente faz uma cobertura até muito superior ao que um plano de saúde faria, por exemplo, né? Um plano de saúde, ele vai fazer lá o rol da ANS, vai ver o que ele cobre, se não cobre, ele não faz, né? Diferente do seguro, ele vai fazer o pagamento das despesas médicas, né? Independente do procedimento que ocorrer, né? Então, a gente trabalha com reembolso, né? Então, a pessoa vai fazer o atendimento médico aonde ele achar interessante, no médico de confiança dele, e a seguradora faz o reembolso, né? Diferente do plano de saúde, que seria uma clínica credenciada, um hospital credenciado, né? Com isso, a gente faz um atendimento de 100% no território nacional. Eu posso ter um dentista particular lá na Amazônia, que ele pode atender o meu cliente que quebrou um dente numa atividade e ele vai receber o reembolso desse atendimento, né? Então, nesse sentido, é interessante, porque a gente tem uma capilaridade muito grande, né? O Brasil todo. Aí, em relação à obrigatoriedade do seguro, né? Então, assim, não existe no Brasil, né, uma lei específica, né, que obrigue a contratação do seguro. O que existe são algumas leis esparsas, né, alguma legislação, como tinha a Embratur antigamente, ela tinha lá a recomendação de que todas as pessoas que promovem atividades devem ter um seguro para proteger os seus clientes, né, mas nada obrigatório. Aí a gente tem algumas atividades, sim, específicas que têm obrigatoriedade de lei, né? Como eu falei já, o transporte de pessoas, atividades de voo livre, balonismo, parapente, são atividades que aí lá na legislação da ANAC, né, ela obriga a contratação de um seguro de acidentes pessoais, né? Mas a legislação em si, assim, em relação ao seguro, a gente não tem, né? Mas, como eu falei, a nossa legislação complementar, CDC, Código Civil, tudo nos leva, né, à obrigatoriedade da contratação, né? Eu posso optar por não contratar? Posso, né? Mas eu vou fazer a indenização, então eu tomei a decisão de ser o segurador, né? Aconteceu, eu indenizo, sem problema nenhum. É isso que a justiça, na verdade, quer, né? O judiciário quer que alguém indenize. Se vai ser você ou vai ser a seguradora, é uma escolha sua, né? Nossa, quanta coisa, né? Tem muitas mensagens, assim, do pessoal gostando, parabenizando, né, pela fala, enfim, pelas informações que estão sendo passadas aqui hoje. E tem uma pergunta relacionada a projetos sociais. Então, por exemplo, eu imaginei que até aqui numa universidade a gente tem muito projeto de extensão, né, envolvendo as atividades de aventura. E às vezes até sem fins lucrativos, né? Então, a Liana Rocha que está fazendo a pergunta aqui, né? Então, ela fala o seguinte: o contexto escolar e os projetos sociais, digo, espaços sem fins lucrativos, podem ser responsabilizados por esses acidentes? Ou seria algo voltado mais para a empresa ou um negócio, né? Certo. Não, Essa é uma pode, pergunta. sem dúvida, tá? Sem dúvida, pode ser responsabilizado, sim. Tá? A gente já tem decisões judiciais de pessoas que, por exemplo, fazem escalada, né? Vou dar um exemplo. Que convidou um grupo de amigos, né? Vou levar vocês para fazer uma atividade de escalada lá na rocha. Foram fazer essa atividade, ocorreu um acidente, né? Quem vocês acham que
que o judiciário entendeu como responsável, né? Aquele que convidou, mesmo sem fim comercial, aquele que tinha conhecimento, né, de que aquela atividade poderia ter algum risco e submeteu as pessoas àquela situação, né? Então, isso vai ocorrer também com os gestores públicos, né? Gestores de escolas, de projeto pedagógico, né? Com certeza. Afinal, as pessoas estão fazendo uma atividade sob supervisão, né? E se isso for levado ao judiciário, com certeza, né, essas pessoas serão responsabilizadas também. Talvez não com o mesmo peso, né, de quem promoveu e cobrou, né, mas com certeza essa responsabilização existe, né? O dano, é como eu falei antes, né? O dano precisa ser reparado, né? E alguém tem que reparar, né? E aí a gente tem que esquecer que o Estado vai fazer esse papel, ele não vai, né? Ele vai procurar alguém para que faça essa reparação do dano, né? Porque a pessoa não pode ficar sem no prejuízo, digamos assim, né? Então, com certeza, né? Quem promove atividades mesmo voluntárias, é, atividades filantrópicas, né? A gente acompanha muitas atividades aqui no Rio de Janeiro que o pessoal fala, vou fazer um rapel solidário, né? Uma trilha solidária para arrecadar alimentos. Se acontecer um acidente, né, nesse evento, com certeza os responsáveis por essas atividades serão responsabilizados, sim. Né? Claro que a gente não pode falar aqui em nome do judiciário, né? A gente está falando do que a lei, né, nos informa, né, e dispõe sobre isso. Então, e a gente já acompanhou casos e decisões nesse sentido, tá? Essa é a tendência, né, do judiciário, né, responsabilizar sempre. A teoria da responsabilidade civil, ela é bem complexa, né, e existe várias frentes, né, vários doutrinadores falando sobre isso. Mas essa é a tendência, tá, de responsabilizar alguém. Tá ótimo. Gente, a gente está caminhando para o fim, a gente pretende terminar até 1h15. Eu gostaria de perguntar se alguém quer levantar a mão para fazer a última pergunta, né? Professor Juliano, quem está aí ainda, gostaria de comentar alguma coisa. Tem muitas pessoas parabenizando aqui, mais uma vez, agradecendo ao conteúdo esclarecedor, né? A palestra que foi interessante. E também podem, né, me contactar depois, né, acho que tá, Sim, todos os meus telefones estão aí. vou A colocar gente depois pode... no chat aqui o contato de novo. Acho que o Juliano vai falar. Bem, então eu quero mais uma vez agradecer ao Everton. Eu sempre fiz muita propaganda depois que eu conheci. Falei, olha, né, uma coisa é a pessoa querer vender e empurrar um seguro. Outra é você ter um conhecimento e perceber que esse seguro é uma ferramenta como uma bússola, um gri-gri, sabe? É algo imprescindível ao profissional que trabalha com aventura. Então, agradeço muito ao Everton, inclusive, as pessoas que estão fazendo presencialmente, né? Aqui estão entregando os dados para que possam ser segurados na oficina de amanhã, né? Então, e a gente vai se ver no CBA né, no próximo CBA, que nós já sabemos que vamos ter essa parceria e a gente vai estar se encontrando, pelo que tudo indica, no congresso, no 13º CBA, que será na cidade de São Paulo. Parece que fica em algum lugar entre Rio de Janeiro e Maringá, né? Depois a gente descobre onde fica essa cidade, São Paulo, né? Só 20 milhões de habitantes. Vamos ter um CBA gigantesco acontecendo aí a próxima edição. Muito obrigado, então, a Everton, a Ana, né, pela mediação. E eu quero fazer agora a divulgação das atividades do virtual. Nós teremos agora, às 14 horas, uma oficina com o Rodrigo Cavatini, da PUC do Rio Grande do Sul, que é um dos pioneiros de educação ao ar livre. Nós teremos também, a partir das 15h30, o Igor Armbrust, falando dos aspectos lúdicos da aventura. Ele vai fazer uma transmissão fabulosa, é um dos grandes autores da pedagogia da aventura, né? Às 16h30, continuamos a sessão de trabalhos virtuais, né? Às 18 horas, vamos ter uma parceria com o CEV, Centro Esportivo Virtual, a conferência do CEV, que vai ser uma desconferência, né?
E às 19h10, nós teremos o mago do skate no Hemisfério Sul, que é o professor Flávio Ascânio, que é um dos grandes, né? É o cara, Everton, o Flávio Ascânio é o cara que é comentarista da ESPN para os X Games, para os jogos de neve, e é um cara que tem doutorado sobre aspectos fisiológicos do surf. Então, é um cara completo, né? É lindo, é inteligente, né? Está na alta mídia, está nos eventos científicos, e ele vai falar sobre o skate educacional, como trabalhar o skate em projetos sociais. Olha só que programação virtual rica, e é por isso mesmo que a gente está gravando, porque ao vivo é muito mais gostoso, muito mais motivador, você pode comentar, mas muitas pessoas, às vezes, vão poder pegar uma programação sim, outra não. Então, você que está aí, pegou ao vivo, nós agradecemos pela sua audiência, e nós também, para quem está assistindo assíncrono, para pegar certificação no Congresso, fica aí com o contato que o Everton vai passar para você poder saber mais e ter seguro na atividade aventura. Muito obrigado, Everton. Obrigado também, agradeço, Juliano, obrigado, Ana, pela oportunidade, já aceito o convite já de antemão aí para o próximo evento, com certeza. Uhum. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Eu já deixei no chat aqui o contato, de novo, o e-mail, enfim, para quem tiver interesse. Grande beijo, gente. A gente se vê aí na programação. Tchau.